Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Zili Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emerson. e a gente está continuando o nosso primeiro vídeo, onde a gente explicou sobre estruturas condicionais. Se você não viu, vale a pena dar uma conferida. E nesse segundo vídeo a gente vai continuar e explicar sobre como funciona as estruturas de repetição. Então, como apresentado no primeiro vídeo, a gente vai explicar sobre como funcionam essas estruturas, o seu fluxograma e exemplos de sintaxe. Então, partindo sobre as estruturas de repetição, a gente tem três estruturas, né, que você pode aplicar, três funcionamentos delas, né, que são o for, o while e o do while. E além disso, a gente vai explicar como funcionam os operadores de incremento e decremento. Bom, é, o propósito dessas estruturas já está no próprio nome de ser uma estrutura de repetição. Então, o que acontece? Ao contrário das estruturas de condição, que você analisava uma vez e você realizava um comando e obrigatoriamente já tinha que sair, né, daquela estrutura, a estrutura de repetição ela vai realizar um looping até uma determinada condição de parada, né, que a gente fala. Então, por exemplo, nessa primeira estrutura que a gente chama de for, né, ou para, fazendo uma tradução meio ao pé da letra, o que a gente vai fazer? A partir de uma variável, a gente vai fazer uma sequência finita de execuções relacionado com algum parâmetro e a gente vai realizar esses comandos até atingir essa condição de parada que a gente comentou, né? E ela trabalha geralmente com os valores em índices. Exato. E aí a gente vai para a segunda, né, que seria o while. E o while ele funciona com a condição, né, que enquanto essa condição estiver sendo verdadeira, a gente vai repetir toda a operação que a gente colocou dentro dele. Então a gente vai realizando, é como se fosse um for, porém a diferença para ele com o for é que enquanto ele tem uma condição sozinha ali, ele pode ter, por exemplo, enquanto o x, né, se atribuir o valor para x de 10. Então, enquanto o x for 10, né, e aí a gente vai rodando esse enquanto, né, o que tiver dentro, e aí a gente pode ter uma operação que vai mudando o valor de x, né, pegando um número aleatório, e aí vai fazendo isso, né, do enquanto estiver sendo verdadeiro. E aí se essa é a diferença dele para o for, né? Isso, exatamente. Porque o for a gente coloca obrigatoriamente quando a gente começa, quando a gente quer terminar, e se a gente quer fazer uma operação de soma ou algo do tipo. Já a comparação do while com o while é uma relação de faça enquanto, né? O do while. Então o que acontece? A gente primeiro vai realizar uma série de comandos, instruções que a gente colocar dentro do código, e aí sim a gente vai verificar se aquela condição de parada ela foi atingida ou não. Então ela tem meio que um processo inverso, né? Porque no enquanto a gente, como o Emerson explicou, a gente tem essa verificação até ela não ser verdadeira, né? Já o do while, a gente primeiro realiza os comandos, depois disso a gente faz a verificação para ver se ela continua sendo verdadeira, para ter que ser executada de novo, ou não, caso contrário. Exato. E aí a gente chama, né, os operadores de incremento e decremento, que são os operadores que vão nos auxiliar nesse controle, né, no controle dessa variável. E aí a gente tem o mais, que soma um à nossa variável, e o menos, que subtrai um à nossa variável. A diferença que a gente pode ter é se vem antes ou depois da nossa variável. Ambos os dois, se vem antes da variável, então, por exemplo, se a gente tem que x tem um valor de 5 e a gente tem o mais antes do x, por exemplo, mais x, então a gente vai somar 1 no x, o nosso x vai começar a valer 6, e aí a gente vai verificar x. Agora, se a gente coloca depois de x, ou seja, x mais, então primeiro a gente verifica x e depois a gente soma o mais. Depois, então, ele viraria 6. E a mesma coisa serve para o menos. A gente subtrai antes e verifica depois, e se tiver depois, a gente verifica antes e subtrai depois. Exatamente. E agora, seguindo o fluxo do vídeo anterior, a gente vai explicar como funciona o fluxograma dessas estruturas de repetição, né? Então aqui no primeiro caso, na primeira figura à esquerda, a gente tem como funciona o fluxograma da estrutura do for, que é aquela relação de você colocar um parâmetro de onde ele inicia para onde ele termina, se você quer que
incremente ou decremente. Então o que vai acontecer? Ele vai passar pelos parâmetros e aí ele vai verificar se aquela condição ainda está sendo verdadeira. Se sim, ele vai realizar aquele ciclo que vocês estão vendo ali entre os números 3, 5 e 4, né? Essa sequência. Porque se ele continuar sendo verdadeiro, ele vai continuar realizando a repetição. Ou até você chegar numa condição que é falsa, e aí não tem por que você continuar aquela repetição, ou você atingir a sua condição de parada. Por exemplo, se a gente está analisando uma sequência de 5 números, a gente está analisando a partir desde o primeiro elemento até o quinto. Se em nenhum dos 5 números que a gente analisou não teve uma condição falsa, ele só vai parar quando ele analisar o último elemento e aí não tem mais elementos para você analisar, então logo atingiu a sua condição de parada, né, ou break. Exato. Se vocês não lembram o conceito do break, né, assiste o vídeo anterior que você vai meio que dar uma refrescada na memória a importância de ter um break na estrutura de condição e na estrutura de repetição também. E ali a gente tem a segunda figura, um exemplo do while, que também serve para o do while, que enquanto a gente for, né, verificando isso, a gente vai rodando, que é o caso do 2 por 3 ali. Se caso a gente achar um break, né, a gente achou um valor já que a gente já esperava, a gente para e vai para o 4, e o 4 a gente continua o nosso programa. Porém, se a gente está rodando e a gente achou um valor falso, que é a nossa, também nosso critério de parada do while e do while, né, que é enquanto for verdadeiro a gente faz, mas se a gente achou falso, então a gente sai também, vai para o 4 e continua o nosso programa. Exatamente. E por fim agora a gente vai apresentar os exemplos de sintaxe, então novamente eu vou utilizar aqui o programa do professor Davi para poder exemplificar como você escreve essas sintaxes de estrutura de repetição. Então aqui, para a gente escrever a sintaxe do for, né, que seria o para, você vai escrever a palavra-chave do for. Aqui você vai colocar uma variável que vai simbolizar a sua variável inicial. Depende, lógico, de como você vai realizar o programa, mas, por exemplo, se a gente quer analisar de um primeiro até um último elemento, então, por exemplo, a gente quer analisar a partir do número 0 e até o número 10, por exemplo. Então a gente vai analisar de 0 a 10 e realizar alguma operação específica aumentando os elementos, por exemplo. Se a gente fosse, pelo um caso contrário, se a gente fosse ir de trás para frente, a gente iria inverter essa posição aqui, né? Então, por exemplo, a gente iria começar do número 10, ir até, por exemplo, o número 1, o número 0, e aqui ele ficaria um menos menos, né? Ao invés do mais mais. E aí, dentro desse for, a gente vai realizar alguns comandos, né? Ou alguma operação específica que vai realizar com essa para continuar essa repetição ou não, né? E no caso do while ou do while, a gente vai também escrever a nossa palavra-chave, né? While. Dentro dela a gente vai colocar a condição que a gente está querendo analisar. E se enquanto essa condição ela for verdadeira, a gente vai realizar algumas operações aqui. E quando ela tiver atingir a sua condição de parada, ela vai sair desse código. E a gente tem o caso do while. O que acontece? A gente escreve do, aqui a gente coloca os nossos comandos, né, as nossas operações, né? Aqui seria o caso do while. E aqui no final, que é o que quando a gente vai escrever a nossa condição que a gente quer comparar. Então, while, e aqui a gente escreve a condição colocando ponto e vírgula. Então, essa aqui é uma diferença, né? Porque, por exemplo, o while, enquanto ele está analisando a condição, ele está relacionando, ele está fazendo os comandos. O do não. Ele primeiro faz todos os comandos e depois ele verifica a condição do while. Exatamente. E eu acho também é isso, né? Para acabar esse vídeo é isso. Vocês, novamente, se vocês não entenderam alguns conceitos, assiste a aula anterior, que é a primeira aula, que explica mais sobre alguns operadores, né, que a gente usa também aqui. E se você continuar com alguma dúvida, mande, né, algum e-mail para um contato, o nosso e-mail. E, mais uma vez, agradecendo o professor Davi, que disponibilizou o conteúdo de apoio, né, e também o software para o desenho. E eu acho que é isso, né? Exatamente. Qualquer coisa aí, vocês deixam algum comentário, alguma coisa que a gente vai estar analisando e vai estar tirando alguma dúvida.
E a gente espera vocês aí no próximo vídeo, em breve, explicando sobre mais alguns conceitos relacionados ao mundo da programação. Até mais. Até mais.